Glória a Deus. Neste momento eu quero agradecer a Deus por mais um dia de domingo que permite para mais uma gravação desse vídeo. Agradecer por a força desse trabalho que o Senhor tem dado, né, para que todos nós que estamos vivos possamos aprender somente do Senhor, a maneira da sua palavra verdadeira, a qual os pastores brasileiros nunca pensaram em ensinar. Tem 200 anos que vem pregando uma grande mentira, e eles não dão credo à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles não fazem a diferença entre a lei e a graça. Eles continuam comendo da lei de Moisés, continuam aprisionando o povo na lei de Moisés, continuam dizendo que o povo está amaldiçoado por causa da lei de Moisés, usando o profeta Malaquias como se fosse um apóstolo do Novo Testamento, usando o profeta Malaquias como um instrumento de riqueza, né? 4 livros que o profeta Malaquias escreveu ali. Tem homens, pastores brasileiros que têm mansões, aviões, outros com esses 4 livros têm fazendas, carros do ano, novos, empresas, né? Através desses 4 livrinhos de Malaquias, aprisionando o povo, caindo no medo e dizendo que o povo está amaldiçoado e que todos aqueles que não vão dar o dízimo, Deus não abençoa, né? Estão para sempre longe do céu, né? Mas não é assim que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler no livro de Gênesis. E outra coisa, o líder deles que vão levar o povo para o inferno não é Deus. Eles dizem que é o diabo que vão levar esse povo que não dá o dízimo para o inferno. Mas se o diabo existisse, ele também estaria aprisionado no domínio de Deus. Deus não liberaria o diabo para aprisionar homens, porque o diabo é lançado do céu para baixo pelo próprio Deus e aprisionou ele aqui na terra, numa construção, né, de um lugar chamado inferno. Mas que quando Jesus veio, o diabo foi destruído e não existe mais o diabo. Não existe mais o diabo. Foi a promessa de Deus que disse que o diabo seria destruído no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: olha, porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo ao diabo. Deus está dizendo ao diabo, porém inimizade entre ti e a mulher. O diabo não existe. Deus prometeu que ele ia ser destruído, né? Vamos continuar dizendo assim, olha, e entre a tua semente e a sua semente, e entre a tua semente e a sua semente, né? Esta te ferirá a cabeça. Olha, ferirá a cabeça significa pisar o pé. A semente que vem da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás, e ele não vai sobreexistir com a cabeça esmagada. O diabo não existe, né? E tu lhe ferirá o calcanhar, né? A Bíblia diz, ela só tem poder, o diabo só tem poder de ferir o calcanhar, mas a mulher tem o poder de esmagar a cabeça dele. E antes dele esmagar, dele ofender o calcanhar, o Filho de Deus, que vem da semente, que é a semente da mulher, esmagou Satanás
é bíblico, Ciro Bolsonaro. Eu provo que Satanás não existe. Mas quem diz que Satanás existe não tem a certeza disso. Livro de Lucas diz assim: o mais valente amarrou o valente. Livro de Lucas. O mais valente é Jesus, que amarrou Satanás, que é o valente. Quando se amarra um porco é para matar. Né? Quando se amarra um boi é para matar. Significa destruir. E eu não tenho certeza que ele foi destruído. Livros de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que o diabo é destruído. 2,14 de Hebreus. Dois 14 de Hebreus. Olha aqui que diz, olha. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilou, né? Está aniquilado. Não existe diabo. 2,14 de Hebreu diz que o diabo não existe. Vamos olhar nos epístolos de Pedro, né? Vamos olhar nos epístolos de Pedro, que ele está ainda vivo. Epístolo de Pedro, não, de João. João capítulo 3. Primeiro João, lá nos epístolos de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Vamos até o 10 vez. Olha. Diz assim, 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem comete pecado na lei de Moisés, antes de Jesus vir, é do diabo. Antes de Jesus vir, quem comete pecado na lei de Moisés é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora vamos ver o mais. Mas, para isto, o Filho de Deus, agora vem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Quem comete pecado na lei de Moisés é do diabo, que o diabo existia e tinha domínio sobre os homens permitido pelo próprio Deus, né? Então, quem comete pecado lá na lei de Moisés é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio. Mas, tem um mais, né? Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Como Jesus desfez as obras do diabo? Patifando, pegando ele, esbagaçando ele, destruiu, esbagaçou. Não existe o diabo. Na Bíblia Sagrada diz que o diabo é destruído. Né? O diabo é destruído. O 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Está entendendo?
qual é o amor, né, que o povo tinha na lei de Moisés. Né? Sacrificava o que matava, o que pegava lé no dia de sábado, né? Matava a mulher que pegava em adultério. Quem trabalhasse no dia de sábado tinha castigos, dava o dízimo por obrigação, todo mundo tinha que ser dizimista por obrigação, né? E aqui, essa pregação é lá, o diabo é lá, né? Então estou dizendo aqui, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Mas agora, em nosso tempo, nos epístolos de Paulo para cá, somos de Deus. Somos criaturas de Deus. Somos amados por Deus. Somos servos e filhos de Deus. Né? Mesmo com o coração duro, como os pastores brasileiros têm, não é prova que eles amam os irmãos, chamando seus irmãos de amaldiçoados. Não é prova que eles amam seus irmãos, levando para a venda dos seus materiais que eles mesmos fazem e cobrando 30, 40 mil para pregar. Isso não é amor para irmão. Isso é prova que eles são do diabo. Isso é prova que eles são do maligno. Mas o diabo de anjo que foi lançado do céu não existe. Né? Mas o diabo pastor, o Judas Iscariote, o próprio Jesus disse, olha, não foi 12 que eu escolhi, mas um é o diabo. Certo? O pastor brasileiro é o diabo, mas não o anjo. Mas toda a maldade do anjo ficou dentro do pastor brasileiro. O pastor brasileiro tem o ato do diabo. O pastor brasileiro tem as obras do diabo. O pastor brasileiro tem a incentivação, a força de destruição, a força de fazer o mal, porque toda ganância, todo ódio, toda usura, toda força contrária que não está na Bíblia, vem do diabo para dentro do pastor. Então, o diabo que tem neste mundo seria o pastor brasileiro que comete pecado contra a verdade de Deus, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que o Criador. Portanto, esse vídeo é um vídeo de abrir mente. E vocês que vão estar na escuta desse vídeo, ouça ele com carinho e medite cada capítulo e versículos que está aí, e depois observe os pastores que vocês congregam, porque eles são com gulosos. Verso 6 anos diz que esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Então, eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.